Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Carta de Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é extremamente importante em nossas vidas para entendermos a obra de Deus, entendermos o que Ele fez, pensarmos acerca de todo o propósito e plano de Deus para as nossas vidas. É através dela que a gente tem um entendimento do plano e do propósito de Deus em detalhes não imaginados até então. Por isso, temos sido rebeldes como Israel. Na realidade, é isso que a gente precisa. Nossa vida, viver o reino de Deus, não se trata da hipocrisia religiosa, não se trata de falar de Deus, não se trata de dogmas, não se trata de obediência a mandamentos, mas de compreendermos quem somos, compreendermos a vontade de Deus, compreendemos a sua obra em nossas vidas e, principalmente, tendo esse entendimento, entendemos como vivermos neste mundo para revelar o Pai. Lá em Romanos 10, 19 e 21, Paulo escrevendo diz assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve a dizer, ou na realidade diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. O que nós precisamos entender? Que ao longo da própria carta ele fala acerca disso, mas a reflexão que a gente precisa fazer é: tendo eu conhecimento da graça, me submetendo a essa graça e inserido no corpo de Cristo, como temos nós como corpo, como família vivido? Com a mesma postura deste povo de Israel nessa época? Ou que temos, na realidade, entendido e nos submetido à vontade de Deus? Temos sido rebeldes, ou seja, ouvimos, mas não entendemos também? Ou ouvimos e simplesmente não nos submetemos porque buscamos os nossos interesses e a nossa vontade? Ser contradizente é neste aspecto de falar uma coisa, viver outra, expressar outra, é viver uma religiosidade, a hipocrisia religiosa. Na realidade, a gente precisa entender que ser hipócrita se trata de um aspecto de representar e não ser o que é. E a gente precisa entender que fomos chamados para um propósito. Não podemos sermos, na realidade nós não fomos chamados para sermos religiosos, nem para criar regras para impor às pessoas para que elas, obedecendo, possam viver segundo as nossas convicções e expectativas. Precisamos entender que o Evangelho é algo que nós devemos viver de forma genuína, expressando na sua plenitude aquilo que Deus tem feito a nós. Não estamos falando de gente perfeita, pois diante do Pai somos perfeitos, somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Mas por vivermos neste corpo, nós vivemos no conflito e no entendimento de que não podemos nos submeter à natureza humana, mas devemos nos submeter à justiça de Deus, à vontade de Deus, a um andar que revela o seu Filho, que manifesta Cristo ao mundo. É essa a nossa vida, esse o propósito de Deus para nós, e que temos uma jornada de amadurecimento, de crescimento, para a expressão da plenitude de Cristo diante das pessoas. Tem outra maneira? Não. É esta questão. Nós fomos feitos à imagem do Filho para revelar o Filho, por isso nós não podemos ser rebeldes à vontade de Deus. Ser rebelde é não submeter, não andar conforme aquilo que somos, conforme o que fomos feitos, mas representarmos, através de aparência, aquilo que nós não somos. Precisamos entender isso. Precisamos compreender a vontade do Pai para as nossas vidas e vivermos neste mundo como seus filhos, revelando o Pai, manifestando sua vida, honrando e glorificando seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai, nos submetermos a essa vontade,
honrarmos e glorificarmos o Pai por meio das nossas vidas, nos submetendo à sua vontade, seguindo o modelo de Cristo e fazendo como seus discípulos, tomando a nossa cruz, morrendo para nós mesmos, negando a nós mesmos no sentido de entender que diante das situações nós precisamos escolher pela justiça divina, por aquilo que traduz que somos filhos de Deus. E não seguimos os nossos desejos naturais, as nossas paixões de achar que podemos fazer o que quiser, da maneira que quisermos, como quisermos. E que ninguém tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para honrar, glorificar e revelar o Filho ao mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e entender o seu querer para as nossas vidas. Que a graça de nosso Deus, o amor do Pai, o amor do Filho, possa ser expresso e revelado em nós. E no entendimento de que a comunhão, o nosso viver, a nossa vida está relacionada a, através do corpo, não só ajudarmos uns aos outros no crescimento, amadurecimento, mas sermos a expressão do Filho neste mundo. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus seja conosco, nos conduzindo nessa jornada de amadurecimento, crescimento e revelar, e que não sejamos, jamais, rebeldes diante da vontade de Deus, mas aprendamos a nos submeter a essa vontade. Amém.